Em semana de Grupo City, a gente vai repercutir a fala de um presidente de um clube rival a um podcast sobre a SAF. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor, e vamos tentar fazer aí o possível e o impossível para a gente chegar a 20 mil inscritos. Então você já sabe, tem aí os likes, que é importante, uma meta de 100 likes nesse vídeo, aí tem aí a inscrição e também o sininho para não perder nenhuma das notificações. Hoje a gente está nessa empreitada de jornadas esportivas, hoje Copa do Mundo, vai ter um jogão especial meio-dia, então não perca, provavelmente eu e Rafa Gordilho na voz aí, tocando aquela jornada dos teimosos da bola para Dinamarca e Austrália, jogo do grupo da França, um grupo que a gente ainda não fez, e eu espero contar com a audiência de vocês. E à noite a gente vai ter um cortezinho de uma live especial também. Hoje à noite não vai ter live. Eu estava chafurdando pela internet para poder achar temas interessantes, e como é uma semana de SAF, como é uma semana de votação da SAF, tem algumas coisas que a gente precisa conversar antes da gente entrar no tema do presidente do Fortaleza, que vai ser o cara abordado nesse vídeo de hoje. Existem alguns grupos que estão se organizando, alguns grupos políticos dentro do clube, e isso é bizarro, para poder barrar a votação da SAF. Barrar como, João? É o seguinte, você precisa votar em duas assembleias. A primeira assembleia é às 8 horas da manhã, massa top, e é a assembleia mais importante do dia. Por que, João, é a mais importante? Eu vou lhe explicar por quê. E vou botar na tela para que você entenda o que eu estou falando. Por que eu estou falando isso agora? Porque é um tema que é relevante, está quentinho. A primeira votação, o início é das 8 às 13 horas, e vai ser a adequação do Estatuto do Bahia à Lei 14.193 de 2021, que é a lei da SAF, para possibilitar o clube a constituir uma SAF. Então, se a gente não aprovar essa lei, essa assembleia, essa votação, que é a primeira, a segunda não acontece. Então, por favor, vá e vote. Ah, João, mas tem mais? Tem. Então, você tem duas votações, a primeira de 8 às 13 e a segunda das 14 às 19. A segunda é a que todo mundo está louco para votar, que é a adequação, né, que é a proposta para o Grupo City, o sim do Grupo City, para a gente viver dias de glória. Então, você tem que votar. E aí você, se você já recebeu a senha, é necessário você realizar a troca de senha no sistema através do esporteclubebahia.eleiçãoweb.com.br, e a senha foi enviada para você ou por e-mail ou por SMS. Se você ainda não recebeu sua senha, acesse esse portal e selecione a opção recuperar a senha ou entre em contato com o CAIS até o dia 30 de 11 de 2022, é hoje. As votações ocorrerão de duas maneiras: híbrida, online de casa e presencial na Arena Fonte Nova, nesses dois horários que eu acabei de mencionar. Então, por favor, a hora da gente tirar esses sanguessugas do clube chegou, e eu conto de verdade, com o seu apoio e com a sua votação. Eu queria chamar a atenção, porque Marcelo Paes, que é um excelente presidente, e aqui a gente não vai dizer nunca contra isso, ele foi nos estúdios Flow, no Flow Esporte Clube. E eu acompanhei o podcast depois, né? E porque eu não tive tempo de acompanhar, a rotina de Copa do Mundo me toma muito, e a gente vai ver aqui um trecho do podcast e vai comentar em cima da fala do presidente. Bom, falando em bagunça, que é o futebol brasileiro, que é, historicamente, com exceções, mas é uma grande bagunça. Infelizmente, tem muita do futebol, né? A gente vê hoje clubes endividados pra caramba, meu Coringão tá, o Atlético Mineiro tá, agora vai mudar as coisas lá, o Vasco até então tava. Então a gente vê clubes hoje completamente destruídos por gestões, infelizmente, né? E de uns anos pra cá, no Brasil, surgiu a SAF,
a salvadora da pátria, a salvadora de todos os clubes, a salvadora de tudo, né? Então a gente vê, inclusive, clube se endividando para depois ir à SAF. É uma loucura isso, né? Enfim. Então eu queria saber de você, como é que você enxerga a SAF? Para você, ela é a salvadora da pátria? Como você enxerga a SAF no geral? Tanto no futebol europeu, de fora, como aqui dentro. Porque a gente tem bons parâmetros lá fora para trazer também para o Brasil. Tem ruim também, viu? Tem ruim também. Como é que você enxerga a SAF? Só complementando a pergunta dele, porque eu já ia perguntar isso para você, que é o seguinte: o medo que eu tenho no meu Flamengo é que o Flamengo tá ajeitadinho, as finanças em dia, não sei o quê. Meu medo é o que você falou. Vem uma eleição, vem outro presidente aí que resolve bagunçar tudo e aí fudeu de novo. Esse é o medo de todos os torcedores de times que estão bem. Exato. Que vai ter uma eleição em algum momento. Esse medo eu não tenho. Exato. Então, a minha pergunta é justamente essa. Porque um jeito de não causar esse problema é profissionalizando através da SAF, que aí não tem mais eleição, basicamente, né? Quer dizer, até tem, porque o associativo continua existindo, mas não tem os poderes que tem para fazer e tal. Então, né, juntando isso aí com a pergunta. Vamos lá, eu vou tentar responder de uma forma mais geral, certo? Mas vou falar especificamente da SAF. Primeiro, eu acho, e aqui não é uma defesa corporativista, eu acho que o futebol brasileiro evoluiu em muitas coisas de 15, 20 anos para cá. Tinha uma época que não se respeitava nem as tabelas, né? Tinha cheio de asterisco, né? Um time com 20 jogos, outro com 17, outro com 15, virada de mesa, né? O time caía, não caía. Né, escândalo de arbitragem, que fez todo um campeonato, né, 2005, ano do Tevez. Então, o futebol brasileiro se organizou muito. Então, hoje, os calendários são cumpridos, né, não tem virada de mesa, tem erro de arbitragem, que sempre vai ter, mas acho que não é uma coisa assim, prejudica. Eu mesmo fui muito prejudicado, o Fortaleza, na Copa do Brasil. Mas, no geral, acho que houve uma organização, acho que as gestões estão melhorando, estão se profissionalizando mais. Não é todo mundo, não são todos os clubes. Acho que a grande maioria. Alguns mais, outros menos. Uns mais rápido, outros menos rápido, que é da política também de cada clube, né? Mas acho que há um movimento de profissionalização. Hoje circula muito mais dinheiro no futebol, mas muito mais do que há 15, 20 anos atrás. Então, isso é também resultado do crescimento como um todo. E quem for bom vai se estabelecer, quem tiver desorganizado vai cair. É assim que funciona. Não tem como, a conta sempre vai chegar, né? O Cruzeiro que caiu de 2019 foi uma surpresa, né? Ele teve muita coisa. Mas começou o ano, o Cruzeiro foi o melhor time da primeira fase da Libertadores. Tinha um baita time. Um timaço. A gente olhava assim, caramba, né? Cada jogador que tinha lá, Fred, Dedé, Thiago Neves, Fábio, timaço. Só que a gente não sabia o que estava acontecendo. Quando a coisa explodiu, aí todo mundo entendeu por que o clube desandou e depois caiu, né? E salário atrasado, trocando de técnico, receita, pode olhar, teve isso no Cruzeiro 2019. Cartilha, né? A famosa, famosa. Então, no geral, eu acho que há uma evolução, certo? Em alguns locais mais, em outros menos, mas no geral acho que está uma evolução. SAF. Não se pode achar que a SAF é a salvação do futebol brasileiro ou é a salvação de qualquer clube. E muito se acha hoje, né? Pois é, não se pode. Eu defendo que não se pode achar. Porque esse clube de gente também quebra. E muito quebram. Só que quando quer, não vai ninguém lá chegar e salvar a empresa. No futebol associativo, ainda se dá um jeito pela marca, pela história, né? Se perdoa uma dívida, se a empresa SAF Vasco quebrar, não vai ter ninguém lá para chegar mais e ajeitar, não. Então, não é a salvação por si só, mas é um modelo interessante que, se bem utilizado, ele pode fazer a mudança em alguns clubes. Eu acho que a legislação ela é tão boa que ela está sendo adotada. O Cruzeiro adotou, o Vasco adotou, o Botafogo adotou, o América Mineiro já é SAF, ainda não vendeu as ações, mas já é SAF. Me parece que o Curitiba também já é SAF, né? O Atlético Goianiense está perto de ser, o Bragantino é um tipo de SAF, o Cuiabá é SAF. Então, a legislação em si é interessante, ela dá uma sobrevida ao clube. Os clubes que adotaram e venderam as ações, todos foram pelo mesmo motivo, corda no pescoço. Sem Tábua dúvida. de salvação se agarrou aqui, né? Perfeito. E foi bom para o Cruzeiro, que vinha numa situação terrível. O Ronaldo chegou, realizou, subiu de divisão com o pé nas costas. O Botafogo
fez a campanha que fez, porque tinha dinheiro pra caramba para contratar jogador. Né? O Botafogo dos últimos anos não tinha a menor condição de contratar nenhum desses jogadores que eles contrataram esse ano. Tinha o Soares e Sal, muito bom jogador, e entre outros que vieram. Né? Antes não tinha condição. Né? O Botafogo estava perdendo jogador para Fortaleza, 2019, 2020. Fortaleza, acho melhor e tal. Né? Lá eu sei que vou receber. Então mudou o patamar do clube. Isso é um fato. O Vasco ainda vai entrar o dinheiro, o Bahia vai entrar o dinheiro, mas a empresa também. Então, se for bem administrado, a gestão que nós falamos aqui cabe em qualquer lugar. Então, você pode ter muito dinheiro e quebrar. Eu já vi clubes que se desorganizaram quando pegaram muito dinheiro. Botou muito dinheiro na mão, desorganizou, gastou demais. Eu já vi de perto. Pois é, gastou demais, gastou o que não tinha, se empolgou, não tinha gestão, não tinha cuidado, não tinha equilíbrio financeiro e depois a conta chegou. Então, acho que é interessante. Na Europa, gente, eu tive uma vez em Nice, estava fazendo com um grupo de pessoas ligadas ao futebol, a gente foi fazer um tour na França e a gente foi em Nice no dia que estava vendendo de um dono para o outro, porque o dono anterior que comprou não fez nada, a torcida estava com raiva e trocou o dono. Então, tem exemplos bons, mas também tem exemplos ruins. Também tem exemplos complicados. Também tem gente que compra clube e não tem compromisso nenhum com a marca, que só quer dinheiro, que vende o jogador no meio do campeonato, que não tem aquele apego, aquele amor, e aí o sonho vai por água abaixo. O sonho do torcedor, né? Porque o que o torcedor quer é que o time dele ganhe. De qualquer maneira. Né? Seja com o Marcelo Paes na presidência, seja com o Joãozinho, com o Pedro, com a SAF. Vamos supor que o Fortaleza vire SAF, daqui a 1 ano, 2 anos, o que for. E se ficar ganhando, o torcedor do Fortaleza vai estar super feliz. Marcelo Paes não vai fazer tanta diferença mais. Porque ele ama a instituição, ele ama o símbolo. Né? Mas tem que se ponderar bem. E para finalizar essa resposta, né? Eu acho que muito importante do quanto, né? Quanto foi que compraram o Bahia? Quanto foi que compraram o Vasco? Eu acho que mais importante do que o quanto é o quem. Quem comprou? Quem é que vai estar administrando a minha paixão, o clube que eu amo, o clube que meu pai ensinou a torcer, o clube que eu fui para a arquibancada ali com 5 anos, com 10 anos, que viajei para assistir jogo fora. Quem está comprando isso? Eu acho que essa pergunta é muito importante. Toda a parte emocional. Muito. Eu pensei em interromper algumas vezes para poder fazer algumas interlocuções sobre a fala de Marcelo. Eu pensei em olhar a fala de Marcelo e julgá-la de uma maneira negativista. Marcelo Paes é um presidente extremamente inteligente a ponto de, em uma resposta com um pouco mais de 8, 9 minutos, sintetizar o sentimento que eu tenho enquanto torcedor hoje. Claro que a minha paixão, o Sport Clube Bahia, ele ser vendido é algo ruim, porque administrativamente falando, prova que quem dirigiu o clube, que foi colocado por mim enquanto sócio lá, não teve competência para poder dar aquilo que a gente mais precisava, que era títulos. Mas aí, Marcelo, eu queria fazer um contraponto interessante. Você disse que empresa quebra. Você fundamentalizou a sua fala dizendo, não, pô, empresa quebra, eu acho que tem que ver essas SAFs aí, é muito dinheiro chegando e pode as pessoas se atrapalhar com o dinheiro e pererê, parará, pororô, e o seu argumento, a sua linha de raciocínio, ela foi boa quando entra a questão de quem compra. Quando você olha para um grupo que nem o Grupo City, e quando você fala de SAF, da SAF e cita o Bahia, e cita quem compra, como compra, para que compra e por que valor compra, você esquece de abrir a boca e olhar projeto e olhar expertise. Tudo bem, novamente, você enquanto presidente da sua instituição, você bota para quebrar, é um dos maiores do Brasil. Por quê? Soube administrar com pouco, soube dar resultado esportivo, conseguiu vender um ou outro atleta, conseguiu recuperar um ou outro jogador, fez uma coisa legal, acreditou no projeto do seu treinador, não deixou o seu clube na mão em momento algum, e para mim isso é
ponto para você e demais. Surra de gestão no meu presidente, que infelizmente sabe muito de negócio e pouco de futebol, e aí para mim é uma opinião minha, tá? Eu acho que é uma opinião da grande torcida do Bahia também, mas eu fico pensando muito. Quando o assunto é SAF, Marcelo Paes e Fortaleza, eu vou citar um amigo que eu não vou mencionar o nome para não complicar ele, e ele diz assim, eu acho que ele está achando que é o centro do universo, mas ele passou o ano de 2022 errando, tanto que o time dele ficou o primeiro turno todo na lanterna do campeonato e pontuou muito, com 71% de aproveitamento no segundo turno, dando ao seu treinador peças para poder trabalhar, dando ao seu treinador força para poder trabalhar e bancando o seu treinador para que ele pudesse, dentro do que eles planejaram, dar o resultado esportivo que a torcida tanto precisa. A SAF, Marcelo, senhor presidente do Fortaleza, me perdoe a ousadia, para o Bahia não é uma tauba de salvação, porque o Bahia não estava enforcado em dívidas. Todas as suas dívidas, que o Fortaleza, graças a Deus, não tem, elas foram adquiridas com o passar do tempo. As dívidas que são adquiridas hoje, elas também foram e são negociáveis e pagáveis pela associação, mas daria ao futebol um gargalo muito maior do que o Fortaleza teria, porque as dívidas do Fortaleza são menores. Então é importante deixar isso bem claro e falar disso de uma maneira muito clara para o torcedor. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aí, você acha que o Marcelo Paes está certo? Você acha que o Marcelo Paes está errado? Quero saber. Deixa aí embaixo no campo dos comentários. Aproveite, deixe o seu like, inscreva-se, compartilhe, ative o sininho, me ajude a chegar a 20 mil. Estou trazendo sempre conteúdos bacanas para vocês. Me acompanhe hoje na hora do almoço para Austrália e Dinamarca. Vai ser difícil, vai ser tortuoso, mas eu quero contar com a sua audiência, porque vale vaga nas oitavas de final. Copa do Mundo, sua linda, eu te amo. SAF do Bahia tá chegando e eu espero ver você também na Arena Fonte Nova. Tamo junto e bora Bahia. Tchau, tchau.